Oiê, bem-vindo, bem-vinda ao canal Entre Pra Morar. Hoje é dia de estreia aqui, dia 16 de novembro de 2021, às 19h30. Se você estiver com a gente aqui assistindo esse vídeo, neste dia, neste horário, o Mário vai estar aí no chat para tirar as dúvidas nessa primeira aula gratuita que a gente vai colocar aqui no canal do curso dele, que ele lançou aqui na semana passada, que chama Jardins para a Transição. Semana passada eu fiz uma entrevista com ele, né? Ele contou a jornada dele como paisagista, como que ele fez esse curso online. E hoje a gente vai colocar então uma aula gratuita aqui para você ver a didática dele, entender melhor sobre o que é esse curso. E é uma aula mesmo que tá lá no curso, a gente pensou uma aula do curso, que é a aula Introdução ao Paisagismo Produtivo, a aula 4 do módulo 1. Espero que você goste muito dessa aula. E se você ficar interessado no curso, o link tá aqui no descritivo, mas assiste a aula junto com a gente então. O Mário vai estar aí para tirar as dúvidas. Presta atenção no conteúdo, mas a gente vai trocar uma ideia ali. Eu também vou aparecer, que eu quero aproveitar essa estreia, a primeira vez, quero conversar com vocês. E para quem ainda não conhece o Mário Scalambrino, ele é o arquiteto paisagista que fez o paisagismo produtivo aqui da minha casa container, que eu gosto tanto, né? Quem me acompanha aí no Instagram vê eu colhendo as coisas no quintal, levando pra cozinha. Eu presenteio as pessoas que vêm aqui agora com as coisas que eu pego no jardim. É muito gostoso, a qualidade de vida aqui melhorou muito, eu adoro. E para quem quer se capacitar nessa área, então, tem um curso aí lindo, com conteúdo maravilhoso para você. E na semana que vem, então, nesse mesmo esquema de estreia, né, anota aí no seu celular para despertar às 19h30, a gente vai colocar outra aula que chama Cidades em Transição, Quintais em Transição, Pessoas em Transição. Dia 23 de novembro, então, coloca aí para despertar às 7h30. Vamos estar aqui no chat de novo. Essa aula a gente escolheu lá do curso, inclusive, para você entender melhor o nome do curso, né? Jardins para a Transição. Explica muito de onde veio aí essa referência. Então, boa aula para você, a gente se encontra ali no chat e até semana que vem também. Não esquece, coloca aí, dia 23, às 19h30. Muito bem, então dando sequência, a gente viu que toda essa amarração histórica da agricultura urbana, o problema da Revolução Verde, fez com que a gente chegasse num momento onde cada vez mais as pessoas têm procurado esse tema. Eu acredito que o tema hortas urbanas, jardins produtivos, paisagismo produtivo, punk, que são as plantas alimentícias não convencionais, eles são um reflexo desse nosso momento atual, onde a gente já percebeu que nós queremos assumir a responsabilidade pela nossa própria saúde e não mais terceirizar a nossa saúde para outros profissionais ou indústrias do mercado, especialmente do mercado de alimento. Tem aquela frase, né, de Hipócrates, que foi o pai da medicina ocidental, que diz que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Então, nada melhor do que a gente saber a origem do nosso alimento e também adquirir essas habilidades para conseguir produzir parte do nosso próprio alimento. Eu gosto de pensar que a gente tem que almejar não a autossustentabilidade. Eu não vou produzir tudo aquilo que eu preciso para me alimentar. Uma, que eu não tenho espaço. Segunda, mesmo que eu tenha espaço, a demanda para isso é muito grande. Então, eu gosto de uma frase do Edson Hiroshi, que é um agrônomo, um dos primeiros agrônomos a escrever sobre agricultura orgânica aqui no Brasil. Ele diz pra gente que todo ciclo que se fecha sozinho na natureza se torna um câncer. Então, ao invés da gente buscar a autossustentabilidade, a gente busca a interdependência. Então, aquilo que eu não consigo produzir, eu vou pegar de quem está produzindo. Mas um ponto importantíssimo é saber de onde está vindo o meu alimento. Então, fica aqui algumas recomendações iniciais já para conhecer o agricultor nas bancas, né? E buscar alimento nas feiras e saber quais são as bancas de produtores e quais são as bancas daqueles que estão revendendo alimento, que às vezes está vindo de outras regiões, aumentando a pegada ecológica até chegar no nosso prato, perdendo vitalidade, precisando de conservantes até chegar no nosso prato. Dentro dessa linha, então, desse despertar de consciência ecológica e de saúde, podemos dizer assim, existe um indicador que é um dos indicadores, né, de como esse movimento tem crescido cada vez mais. É um grupo no Facebook que chama Hortelões Urbanos. Se você ainda não participa, eu recomendo que vá lá, entrar, e que é um espaço que se propõe a ser um lugar de trocas de conhecimento sobre plantio orgânico, boas prosas, novas amizades e inspirações.
E esse grupo já tem mais de 82 mil membros, e aí nos mostra então que é um grande indicador de como cada vez mais as pessoas estão em busca desse tema que a gente está compartilhando aqui com vocês. Outro indicador dessa tendência atual são os eventos na área de arquitetura, construção e decoração. De uns anos para cá, cada vez mais tem se colocado esse tema do paisagismo produtivo em diversos estandes, como na Fiaflora e na Casa Cor. Então, pessoal, agora a gente já fez uma definição de agricultura, de paisagismo, de estilos de jardins, de jardim. Lembrando que, no meu entendimento, o jardim ele pode e deve ser o nosso paraíso aqui na Terra. Vamos chegar agora, estreitando um pouco mais, numa definição sobre paisagismo produtivo. Se vocês voltarem lá e digitarem no Google, como a gente fez com o jardim, vocês vão chegar numa definição que é: o paisagismo produtivo pode ser definido como a criação de macro e micro paisagens com a finalidade de produzir alimentos, plantas terapêuticas, combustíveis e etc., sem perder a estética ecológica de cada local. Fundamental na criação destas paisagens é o uso intensivo de plantas. A gente também pode ter uma definição que o paisagismo produtivo é a arte de planejar ecossistemas que produzem o ano todo e enchem os olhos, integrando estética com a produção de alimentos e outras utilidades, consorciando frutíferas, hortaliças, plantas nativas espontâneas e ornamentais multiuso. Dentro dessa lógica, então, a gente entende que o paisagismo ele é uma disciplina interdisciplinar, poliprodutiva. Dentro desse tema, a gente pode e tem que acrescentar, aumentar a nossa bagagem em relação aos aspectos relacionados à urbanização, a questão das áreas permeáveis, o emprego da vegetação adequada, a estética, a qualidade ambiental visando criar um microclima. Esse é um ponto muito importante. O paisagismo produtivo ele também pode fazer o que é chamado de prestação de serviços ambientais, são funções fundamentais para o bom funcionamento dos ecossistemas, o aumento da produtividade de alimento mais próximo do consumidor, processos de educação ambiental, o aumento da biodiversidade nas cidades e também no campo, uma economia de energia, especialmente porque uma das tendências que a gente vai ver na parte de design ecológico é a diminuição da área de gramado. Porque o gramado, em geral, você vai fazer o corte dele usando uma energia que pode ser de fonte de um combustível fóssil ou de uma energia elétrica, e você vai ter pouco resultado, ou melhor, pouco retorno, a não ser uma área que você tem para usufruir, descansar, No entanto, quanto menos área de grama, maior são as áreas de canteiro que você vai precisar fazer menos corte. No entanto, também por essa lógica do paisagismo produtivo, o que a gente costuma fazer é pegar a poda, o corte dessa palha de grama, e a gente não descarta, usa no próprio jardim. E aí eu vou trazer para vocês umas dicas de uma carta que foi elaborada num seminário no Rio Grande do Sul, chamada Carta de Princípios para um Paisagismo Mais Sustentável. Eu tentei achar essa carta original, eu busquei ela, acredito que no ano de 2012, e não encontrei. No entanto, eu sei que o Tony Bax é um engenheiro agrônomo que tem o dedinho dele aí nessa carta de princípios para um paisagismo mais sustentável, e já vou fazer uma primeira indicação para vocês de um livro, que é o livro chamado Paisagismo para Celebrar a Vida, Jardins como Cura da Paisagem e das Pessoas, que é de autoria do Tony Bax, engenheiro agrônomo, que também é uma referência nessa linha de paisagismo regenerativo. Essa carta, ela traz 6 grandes temáticas, e aí eu vou destrinchar com vocês, e acredito que ela traz para a gente muita contribuição na hora da gente planejar, implantar e também fazer o manejo dos jardins. Lembrando que o jardim ele é quase que um sinônimo de incerteza, e isso é uma grande lição que o jardim ecológico, os jardins produtivos trazem para a gente, porque a gente tem uma tendência de querer ter o controle, mas vamos lembrar que isso foi uma corrente lá do século XVI, dos jardins clássicos, e que desde o século XVIII a gente já vem quebrando esse paradigma. Nós não temos controle sobre nada. O mais importante é a gente compreender qual que é a situação e como lidar. E a receita mais viável para isso é aprender com a natureza. Como que a natureza lida com isso? E aí a gente se inspira nela, se coloca a favor dela.
Bom, as 6 grandes temáticas da Carta de Princípios para um Paisagismo Mais Sustentável são plantas, solo, água, pragas e doenças, elementos construídos e educação ambiental. Então vamos destrinchar aqui quais são essas recomendações e com dicas práticas para a gente implantar no jardim da nossa casa ou em qualquer escala. Em relação às plantas, o primeiro ponto é conhecer da propagação até o seu uso. Depois, plantar em diversidade, ou seja, não vamos repetir aquele padrão da monocultura da Revolução Verde nos nossos próprios jardins em pequena escala. Quanto mais diversidade, maior a estabilidade que vai se ter no seu jardim. Aproveite as plantas existentes. Isso é um ponto chave, porque em geral a gente chega para fazer um jardim com aquela visão estreita, vamos dizer assim, quase que colonial, e a gente desconsidera as plantas que já estão ali no local. E a maior parte das vezes essas plantas já são o próprio jardim, ou pelo menos a indicação para a gente de como trabalhar um desenho de um canteiro, ou assumir essas plantas que também geralmente são as PANC, né? Plantas alimentícias não convencionais, são medicinais. Muitas vezes elas são também indicadores, elas podem dizer para a gente se o solo ali está muito ácido, se tem boa drenagem ou a drenagem não está muito boa. Então, chegar no jardim e entender que ali já é um espaço e como que eu posso me colocar a favor desse ambiente para que esse jardim evolua de maneira que a gente precise colocar cada vez menos insumos e também, em última instância, a gente economiza no nosso orçamento quando tem essa proposta. Depois, não repita padrões estéticos somente porque é moda. A moda passa, as plantas ficam. E no paisagismo também existe essa moda de algumas plantas que entram aí no gosto. Infelizmente, a maior parte das vezes são plantas que não são nativas e a gente vem utilizando essas plantas. Quando a gente não pratica o primeiro princípio, que é de conhecer essas plantas, a gente tem a tendência de utilizar elas de maneira inadequada. Isso aconteceu, por exemplo, com aquela árvore, o ficus. Ele foi comercializado em vasinhos por um momento histórico e depois ele começou a sofrer no vaso quando ficava dentro de casa e boa parte das pessoas passaram a plantar esses ficus na calçada. E ali na calçada, pela sua fisiologia, ele quebra a calçada por conta do formato mesmo das suas raízes. E aí virou um problema porque a moda passou, mas o problema ficou. E o problema não é da árvore, mas sim de quem plantou a árvore no lugar errado. Depois, a outra dica é: faça um jardim estético, mas produtivo, que é o cerne aqui do nosso curso. Existem inúmeras espécies rústicas e de uso medicinais e alimentares. Evite o uso excessivo de gramados e de canteiros com flores anuais. Flores anuais são aquelas flores de ciclo curto. Às vezes elas duram 3 meses, às vezes ela vai durar 1 ano ou às vezes no máximo 2 anos. E aí precisa de troca. A gente recomenda que utilize, quando for utilizar essas plantas, mais em estabelecimentos comerciais, onde você pode fazer a troca constantemente porque você quer justamente que tenha essa vegetação mais florida, mais exuberante na fachada desse ambiente. No entanto, se puder evitar, é uma recomendação para que o paisagismo fique mais sustentável. E, por fim, evite a coleta de plantas do ambiente natural. Por mais que a tentação seja grande, se você enxergar uma planta nativa que está no seu hábitat, então resista ao desejo de pegar ela para colocar no seu jardim. O segundo ponto é em relação ao manejo das águas. A primeira recomendação é: tenha um local com água. Pode ser uma vertente, um açude, um laguinho, uma captação e armazenamento de água de chuva, uma fonte, porque colocar água no jardim é sinônimo de trazer biodiversidade, porque vai atrair libélula, passarinho e todos os sapinhos que fazem uma função fundamental no equilíbrio do ecossistema que a gente está criando dentro do nosso jardim. Depois, tire proveito das curvas de nível em terrenos inclinados. O terreno inclinado ele tem a tendência, quando ele não está protegido por vegetação, de sofrer com o processo de erosão, que a gente já viu anteriormente, que é essa enxurrada que lava o solo e leva para os cursos d'água. Uma estratégia então recomendada é fazer as curvas de nível, que também são chamadas de swale, e essas curvas vão segurar a água ali por um período, barrar essa enxurrada e vão fazer com que essa água que caiu ela seja infiltrada e faça o reabastecimento do lençol freático.
O que a gente pode considerar como mais ecológico em relação ao manejo das águas é que ela infiltre o mais próximo de onde ela caiu. Depois, trate ao máximo as águas residuais da residência nos próprios jardins. Isso aqui é fazer um saneamento ecológico. Em geral, a gente tem 2 sistemas mais tradicionais, que é o círculo de bananeiras, que tratam as águas cinzas, e águas cinzas são todas aquelas águas residuais que saem da nossa casa, com exceção do vaso sanitário. Então, pia da cozinha, tanque, máquina de lavar, é uma água praticamente livre de patógenos e que pode ser reaproveitada no seu próprio jardim. O círculo de bananeiras é uma dessas técnicas. E para o vaso sanitário, que é chamado de água negra, existe um sistema também muito utilizado, que é chamado de bacia de evapotranspiração, que também utiliza bananeiras e outras plantas de folha larga para dar uma solução ecológica para os efluentes domésticos. Outra dica é: não limpe o fundo de laguinhos. Tenha paciência, pois o lodo do fundo se autodepura, sequestra o excesso de nutrientes e com o tempo deixa a água cristalina. E a última dica é: irrigue o mínimo necessário. Para irrigar o mínimo necessário, existem 2 estratégias fundamentais. A primeira é o uso de mulch, que é a cobertura com uma palha seca em cima dos canteiros. Essa cobertura da palha, que pode ser inclusive da própria grama, como a gente comentou, ela vai fazer com que a umidade, seja pela irrigação, seja pela chuva, se mantenha por muito mais tempo ali no solo. Ela também vai impedir o crescimento de espécies espontâneas e vai disponibilizar nutrientes ali no solo, aumentando também a vitalidade das plantas. O outro ponto é utilizar espécies nativas e adaptadas, porque elas vão ser as que vão precisar de menos água. Ou seja, às vezes essas espécies que estão nascendo ou que já estavam no jardim são as mais adequadas para utilizar nesse espaço. E a nossa tendência é de tirar e trazer novas espécies. O terceiro ponto se diz respeito ao manejo de pragas e doenças. E por que pragas aqui está entre aspas? Porque dentro dessa visão ecológica, a gente costuma dizer que praga não existe. Na verdade, ela é um sintoma de um desequilíbrio. E o desequilíbrio ele ocorre por quê? Ele ocorre essencialmente porque a gente está diminuindo a diversidade desse ambiente, ou seja, repetindo aqueles padrões de monocultura. Às vezes a monocultura que é aplicada no campo, ela é um reflexo de uma monocultura do nosso próprio pensamento, do nosso modelo mental. Então, cada vez que algum inseto, algum animal, ele se reproduz ali no seu jardim, é porque ele está indicando que existe um certo desequilíbrio ali que precisa ser reorganizado. Pode ser falta de nutriente, pode ser uma queda brusca ou uma mudança de temperatura muito brusca, estava muito chuvoso, de repente vem a seca, e diversos outros fatores que fazem com que aquele ambiente ainda não esteja adequadamente em equilíbrio. Lembrando que o equilíbrio também é dinâmico, ele não é uma situação estática. Então é bom a gente já ir se acostumando que o jardim ele é justamente o sinônimo, o lugar onde a vida está sempre acontecendo e pulsando, e é normal e natural que em algum determinado momento a gente tenha essas infestações. O mais importante é a gente ter esse pensamento ecológico e não aplicar os agrotóxicos e inseticidas que vão matar ali os insetos, mas também vão matar os predadores, e a gente volta no mesmo círculo vicioso em pequena escala do que a gente de repente já não quer que seja praticado em larga escala na agricultura convencional. Dentro desse ponto de manejo de pragas e doenças, uma estratégia indicada é: tenha sempre um abrigo no seu jardim. Pode ser ninhos, tocos, água em forma de bebedouro, que também vão atrair esses agentes que são controladores do sistema, né? E também servem de alimento para atrair a fauna e restabelecer o equilíbrio. Outro ponto é evitar grandes canteiros com uma só espécie, porque a diversidade significa resistência, como já foi colocado. E por fim, introduzir sempre uma adubação de origem orgânica, pulverizando, se possível, micro-organismos benéficos. São os chamados EMs, né? Micro-organismos eficientes. E mais adiante a gente vai passar para vocês no módulo sobre jardinagem ecológica como preparar uma série de insumos e adubos, inclusive os micro-organismos eficientes, que vão ajudar essencialmente a reequilibrar o solo. O outro ponto se diz em relação ao uso de elementos construídos. E o principal é:
o objetivo do paisagismo tem que ser sempre melhorar o microclima do ambiente. E isso é possível de se fazer essencialmente com o uso principal de árvores, árvores altas e caducifólias, que são aquelas que soltam as folhas num período do ano, e elas têm a função de contribuir na redução de ventos, amenizar o efeito de altas temperaturas, mas também de geadas, do reflexo do sol e aumentar a umidade no verão. Tire proveito da vegetação para reduzir o ofuscamento provocado pelo reflexo da luz em prédios, bem como para melhorar a qualidade do ar e ruídos. Mimetize as edificações na paisagem, ou seja, o objetivo é integrar a arquitetura, as edificações existentes com o ambiente e utilizando para isso então o uso e o emprego da vegetação e não mais aquele modelo do padrão de urbanização onde a gente edifica, concreta tudo e as plantas vão ficando cada vez mais distantes do nosso cotidiano e quando a gente está estressado, está de férias, a gente precisa viajar quilômetros e quilômetros para ter contato com esses elementos. E por fim, usar pisos com superfícies drenantes, porque um dos grandes problemas ambientais que a gente tem hoje na zona urbana é a grande taxa de impermeabilidade do solo. Então, cada vez que a gente concreta, coloca um piso que impede que a água da chuva infiltre no solo, em pequena escala a gente está contribuindo para um problema macro, que é o problema das enchentes, problema de ilhas de calor e etc. O penúltimo ponto é o manejo de relevos, solos e substratos. A primeira indicação, e para mim ela é a mais valiosa e um divisor de águas na vida, é fazer compostagem, ou seja, transformar resíduos orgânicos, casca de banana, casca de ovo, borra de café, casca de fruta, em humus, em terra preta. E a compostagem ela é um fenômeno natural, ou seja, a todo instante a natureza está fazendo esse tipo de decomposição. Só que esse nosso modelo linear, essencialmente da Revolução Verde para cá, faz com que a gente tenha o péssimo hábito de pegar uma casca de banana e considerar ela como lixo. E a gente põe ela num saquinho plástico, coloca na calçada e acontece a mágica ali do lixo. No dia seguinte você vai lá, esse saquinho não está mais ali, você não sabe para onde foi. Na melhor das hipóteses, essa sua casca de banana que pode virar, primeiro que ela é um alimento, segundo que ela pode virar um humus, uma terra preta, um adubo de ótima qualidade, ela vai por um aterro sanitário e ficar ensacada num plástico ali por um longo período, lembrando que esse aterro sanitário é um espaço físico reduzido e tem uma vida útil ali. E a maior parte, em geral no Brasil, a média, 50% do que é enviado para esses aterros sanitários são resíduos orgânicos, ou seja, resto de comida não é lixo, mas a gente está tratando como lixo. Então fazer compostagem é a primeira indicação, não só para se ter um jardim ecológico, mas também para a gente entrar em contato em como a natureza funciona. Ao fazer a compostagem, a gente se vê como parte da natureza, porque a gente acompanha esse ciclo, esse processo de transformação. E é uma das coisas mais eficientes para a gente se sensibilizar de como a natureza funciona e também traz uma recompensa que a gente se vê como parte da solução e não como parte do problema. O segundo ponto é transformar os resíduos em recursos. Sempre você vai encontrar algo interessante e abundante por perto. Então é o que a gente chama de colocar novas lentes para olhar a paisagem como um todo. A gente vai aprofundar isso no 5º módulo sobre design ecológico. Por fim, reduza e regre as movimentações de terras, principalmente as terraplenagens na implantação de projetos de paisagismo, ou seja, às vezes a gente tem a tendência de querer deixar como se fosse uma mesa de bilhar e isso vai trazer um custo elevado e também um impacto ali para o ambiente. Lembrando que nos jardins naturalistas eles faziam justamente o oposto, imitava a natureza. Então a topografia do terreno natural é com ela que a gente recomenda que comece o partido do seu projeto. Então a gente gosta de dizer que o ideal é a gente adaptar o projeto ao lote e não o lote ao projeto. Outra dica é separe com antecedência, aproveite a primeira camada de solo em movimentações de terra, porque a camada superficial do solo é uma camada super fina e é ali que existe essa atividade biológica que é responsável então por toda a vegetação que existe no planeta Terra. Quando a gente tira essa camada e dispensa, a gente está desperdiçando
um recurso valiosíssimo, até porque a gente sabe que na implantação de um jardim a parte mais onerosa é justamente de enriquecer o solo. Então sempre que possível faz essa retirada da primeira camada, reserva e depois reutiliza quando for montar os canteiros. Use sempre vegetação para conter erosão e recuperar áreas degradadas. Evite o uso de adubos sintéticos. E por fim, tenha sempre solo coberto. Use vegetação ou faça mulches, como eu já coloquei, evitando erosão, lavagem do solo, do substrato e a perda de nutrientes. O último tópico dentro dessa carta, é um dos que eu mais gosto, é justamente o potencial de educação ambiental que existem nos jardins, essencialmente nos jardins ecológicos. Porque acho que nessa altura já dá para a gente entender que só o fato de ter um jardim não necessariamente quer dizer que o nosso espaço está sendo um ambiente ecológico. Porque às vezes a gente está fazendo um jardim que é um jardim quase que uma monocultura e que a gente está aplicando uma série de insumos ali que podem ser tóxicos para as plantas, para o solo, para o lençol freático e para uma série de outros seres que vivem ali, inclusive os seres humanos. Então, o ponto da educação ambiental aqui diz respeito que a preservação ambiental deve ser uma das premissas na elaboração de um projeto paisagístico. Tenha consciência de que a jardinagem é uma das melhores práticas de reintegração do homem com a natureza. Todos os elementos da natureza estão representados no paisagismo: terra, água, fogo e ar. Utilizar o paisagismo como ferramenta de educação ambiental ou de ecoalfabetização, como a gente gosta muito de trabalhar também esse tema, tanto para clientes particulares como públicos, sejam crianças ou adultos, ou seja, utilizar o jardim como a ferramenta para que a gente poder compartilhar esses saberes que estão aí dentro do campo da agroecologia e da sustentabilidade, justamente para contribuir com a nova forma da gente lidar com os espaços, a partir da experiência de se ter um jardim ecológico. A educação do paisagista e do cliente como consumidores é fundamental para o sucesso do jardim. Se a gente não conseguir passar essa ideia, fatalmente no segundo, terceiro, quarto, quinto mês vai existir ali uma incompreensão de como funciona a natureza e possivelmente vai existir o desejo de mudar e voltar para uma linha mais convencional do jardim, podemos dizer assim. Então é fundamental que esse vínculo seja uma fusão ali. Cada jardim que a gente está implantando é também um processo pedagógico, um processo educacional. Pensar na vegetação como algo de estimação, ou seja, como um animal que não se locomove sozinho. E essa é uma dica de jardinagem que a gente também vai ter um módulo específico sobre isso, mas que funciona muito bem. As plantas precisam basicamente das mesmas coisas que os pets. A única diferença é que elas não se locomovem, então a gente que precisa levar para ela água e alimento e também carinho. Para fechar então esse módulo sobre especialmente a Carta de Princípios para um Paisagismo Mais Sustentável, ainda no tema Educação Ambiental, incentive o envolvimento das pessoas, empresário, proprietário, funcionários e família, quando da implantação e manutenção dos jardins. Ou seja, a nossa ideia não é ir lá oferecer um jardim para o cliente final, que ele vai ter aquilo sempre pronto para ele e ele não está se engajando, não está se envolvendo. Então o objetivo é envolver. Uma das dicas que eu mais gosto é: não tenha pressa. O jardim não precisa ser feito todo de uma vez, ou seja, deixe a natureza agir, e especialmente quando a gente termina a implantação de um jardim, ele só está começando. A gente pode dizer, claro que isso varia de cada tipo de jardim, mas que com pelo menos um ano a gente vai conseguir saber quais são as espécies que melhor se adaptaram. E, em média, é no 5º ano que a gente consegue sentir exatamente o jardim num grau de maturidade que a gente pensou no projeto, quando a gente trabalhou ali na prancheta e no computador. Outra dica é: compreenda como funciona a sucessão natural. E isso, assim como a compostagem, é uma das grandes lições para a gente se entender aí como um ser que habita o planeta Terra. Cada bioma tem uma diferente forma de comportamento e é importante que a gente compreenda para que as nossas ações sejam sempre a favor da natureza e não contra elas. Observe. Habitue-se a observar, a ter momentos em que olhar para o jardim seja parte da manutenção e da colheita do mesmo. Isso é o que eu costumo dizer, que um jardim produtivo ele fornece muitas colheitas físicas, mas essencialmente colheitas imateriais, né? Que é o
o fato de você sair para o seu quintal e ver um passarinho, de repente tem um ninho, a abelhinha polinizando, ou uma brisa, um perfume que chega, e isso pode mudar completamente o seu humor ali naquele momento. E por fim, somos responsáveis por conhecer e manter a nossa riqueza natural, a biodiversidade cultural e ecológica. Dentro dessa linha toda, então, existe uma alta demanda de mercado que eu já disse para vocês, e eu vou compartilhar um pouco de alguns trabalhos e algumas situações onde a gente tem empregado esses princípios, esses valores na implantação, no planejamento e no manejo de jardins em diferentes escalas. Na próxima aula, então, eu vou mostrar para vocês a aplicação prática desses princípios e esses conceitos que eu acabei de compartilhar.